Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar a nossa continuidade nas aulas para o Enem, ok? Hoje a gente vai iniciar aí o tópico de geometria espacial. Lógico que aqui a gente vai focar bastante nos assuntos do Enem, né? Nos assuntos cobrados pelo Enem. Então a geometria espacial ela é bem mais ampla do que a gente vai ver aqui. A gente tem a geometria de posição, tem o estudo dos poliedros, tá certo? Mas aqui a gente vai focar somente nas figuras, né, nos sólidos geométricos que já foram cobrados, que são os prismas, os cilindros, os cones, as esferas e as pirâmides. Então esses 5 sólidos são os mais cobrados, tá certo? E a gente vai focar em duas coisas básicas, né? Que é a área total e o volume, tá certo? Aqui nós vamos começar com os prismas, certo? E você vê aqui a identificação de um prisma, né? Um prisma quadrangular. Então a primeira coisa que você deve saber é identificar a figura, identificar quando a questão traz a figura ou quando ela fala qual é a figura. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber identificar, por exemplo, um prisma. Aqui nós temos um prisma de base quadrada, é um prisma quadrangular. O prisma ele se classifica de acordo com o formato da sua base. Então, se aqui eu tenho um quadrado, trata-se de um prisma quadrangular. Mas nós temos também os prismas triangulares, aí os prismas quadrangulares, os prismas pentagonais, prismas hexagonais, octogonais e assim por diante. Vai depender da sua base, tá certo? Então aqui eu desenhei o prisma quadrangular porque é o mais fácil de desenhar, tá certo? Mas tem o triangular, tem o pentagonal, o hexagonal, ok? Então, como eu falei, a gente vai focar em duas características, né? Em duas coisinhas aqui, que é a área total e o volume, tá? Depois eu coloco aqui o volume. Então, área total. Então, quando você observar aqui um prisma, certo? Ou qualquer figura nesse formato aqui, para você calcular a área total, isso está relacionado à quantidade de material utilizado para fazer esse prisma, tá certo? Seria a área de todo o material que você utilizou para fazer, nesse caso aqui, essa caixinha aqui, tá certo? Então, muitas vezes há a necessidade de você planificar a figura, né? Abrir a figura, tá certo? Mas quando você está já acostumado com a questão das áreas, você não precisa nem fazer essa planificação. Você consegue aqui visualizar a área que você vai ter que fazer. Então, para eu calcular a área total desse prisma, ou de qualquer outro prisma, tomando esse aqui como exemplo, você vai fazer 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque são 2 bases. Tem a base de baixo e aqui a base de cima, né? São duas bases, tá certo? Então você vai calcular a área aqui de baixo e a área aqui de cima. E somar com a área lateral, né? A área que envolve aí essas 2 bases, tá certo? Para um prisma, a área lateral vai ser sempre um retângulo, vai ser composto por retângulos, tá certo? E uma outra coisa também, nós vamos estudar os prismas retos, né? Aqueles que formam aqui um ângulo de 90 graus, né? Entre as bases, tá certo? Mas também há os prismas oblíquos, tá? Os prismas oblíquos, ele tem uma inclinação aqui, certo? O ângulo aqui não é de 90 graus, ele tem uma inclinação. Mas como os prismas oblíquos, né, ele é muito pouco cobrado, a gente vai trabalhar sempre com figuras retas, o prisma reto, o cone reto, tá? A pirâmide reta, nós vamos trabalhar com o oblíquo, tá certo? Então, voltando aqui, então a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, o que nos vai dar um pouco de trabalho é a questão da base, tá certo? Da base. Porque eu não posso cravar uma formulazinha para a área da base, porque vai depender da figura aqui. No caso aqui um quadrado, a área do quadrado, mas se fosse um triângulo, a área do triângulo. Aí você teria que ver uma das fórmulas que a gente viu anteriormente, né, para saber qual é a que você vai aplicar para encontrar a área do triângulo. A observação que eu vou fazer aqui é quando você tem uma base, por exemplo, vou fazer aqui só o esboço, uma base, né? É um esboço mesmo, né? Uma base pentagonal, em que a base é um pentágono regular, ou um hexágono. Vamos fazer aqui um hexágono.
também só o esboço, tá? Ou um hexágono, 6 lados. Então, atenção quando o prisma tiver essas bases, pentagonal ou hexagonal. A figura regular, né, um pentágono regular, ele tem todos os seus lados iguais. E você pode dividir ele... Tá, deixa eu fazer essa divisão aqui. Vai ficar... Você pode dividir ele em 5 triângulos equiláteros, tá? A pentagonal você tem, ó, 5 triângulos equiláteros. 5 triângulos equiláteros. E no caso do hexágono, são 6, né? Você divide ele aqui em 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros, tá certo? Então, para eu calcular a área da base, eu vou ter que calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 5, né? A áreazinha do triângulo equilátero, só relembrando, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Ok? Tanto para um quanto para outro. Então, a observação é essa. Mas se for um quadrado, um triângulo ou um trapézio, tá? Você calcula só a área aqui e soma. Então, essa é a primeira parte, né? Que é a área total. O outro item que a gente vai ver é a questão do volume, né? Que é o mais cobrado. O volume de um prisma, o volume das figuras, né, dos sólidos geométricos. Então, o volume do prisma você faz a área da base vezes a altura. A altura é a distância entre as duas bases, tá? Então, a altura desse prisma aqui seria essa distância aqui. É a distância perpendicular, né, aqui, entre as duas bases. Ok? E a área da base são essas informações que eu passei aqui, tá? No caso de você também aqui, no caso, voltando para a parte da área, muito cuidado quando a questão trouxer, por exemplo, uma caixa que seja aberta, né? Não tem a parte de cima aqui, seja uma caixa, na situação real, seja uma caixa aberta. Então, você vai calcular a área total, lógico que você só uma base, né? Não vai ser 2 vezes a base, tá certo? Então, aqui são as informações de prisma, ok? Então, na próxima sexta-feira, a gente já faz os exercícios relacionados ao prisma. Agora, vamos para o nosso próximo sólido geométrico, que é cilindros. Vamos estudar os cilindros, muito parecido com os prismas, né? A gente vai incluir só algumas coisinhas aí da parte de círculo, tá certo? Vamos lá para a parte de cilindros. Bem, pessoal, agora vamos aqui à parte de cilindro, tá certo? Muita coisa do que eu falei para prisma também vai servir para cilindro. Se você observar aqui o cilindro, ele é um prisma de base circular, tá certo? Então, ele é um prisma de base circular. Os dois itens que nós vamos ver, área total e volume, nós vamos utilizar as mesmas definições que nós utilizamos para prisma. Só que nesse caso aqui é uma base circular, tá certo? Então, a área total também vai ser 2 vezes a área das bases, né? São 2 bases, mais a área lateral. Lógico que agora a gente vai utilizar, né, algumas definições da parte de círculo, tá certo? Já que a base é um círculo. Então, olhando aqui para a área da base, né, como é um círculo, aí eu já posso, né, cravar que a área da base é πr². Eu não poderia fazer isso para prismas, porque o prisma, as bases são diferentes, né? Prisma triangular não vai ter a mesma área da base de um prisma quadrangular, por exemplo. Mas no caso do cilindro, vai ser sempre um círculo. Então, a área da base, πr², tá certo? E a área lateral, agora que eu vou fazer uma planificação, tá? Da área lateral, que eu também vou poder cravar uma formulazinha para a área lateral, tá certo? Olha, se eu fizer aqui a planificação, vamos lá, vou abrir a lata, né? Vou abrir uma lata de conserva aqui. Então, você vai ter essa parte lateral, aí aqui em cima a tampa de cima e embaixo, né? Tampazinha de baixo. Vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Vou fechar aqui as duas aqui, enrolar, né?
eu teria o prisma fechado, tá certo? Então aqui, ó, observe aqui, isso aqui seria a área lateral, as duas bases aqui, a área lateral. Essa parte aqui desse retângulo, né? Isso aqui é a altura do prisma, que seria essa parte aqui, tá? A altura. Estamos trabalhando com um prisma reto, novamente, né? Nós também temos o prisma oblíquo, que ele tem uma inclinação aqui, certo? Ele não tem um ângulo de 90 graus aqui entre as duas bases. Estamos trabalhando com prisma reto, tá? Então, ó, aqui é a altura. E esse lado aqui do retângulo, observe que quando eu fechar aqui as duas bases aqui, enrolar, essa linha aqui, ó, ela vai coincidir com essa, tá? Essa linha aqui vai ser a mesma essa daqui, vai ficar fechadinho aqui, certo? Ou seja, isso aqui é o comprimento de um círculo, coincide com o comprimento desse círculo aqui. E o comprimento do círculo, nós vimos lá na aula de geometria plana, é 2π vezes r, tá certo? Então, para eu calcular aqui a área disso daqui, a área lateral, que é a área de um retângulo, a área lateral, é só multiplicar, né, base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h, tá certo? Então, para qualquer prisma, a área lateral é isso daqui. Para qualquer prisma, não, desculpa, para qualquer cilindro, tá? Para qualquer cilindro, a área da base é isso daqui. Então, para o cilindro, eu posso cravar o que é a formulazinha para a área da base, formulazinha para a área lateral, tá certo? Então, se eu quiser utilizar aqui na área total, substituir isso daqui, tem como eu fazer, tá certo? Então, é importante que no cilindro você saiba quem é o raio, né? Você vai precisar do raio para calcular aí os itens, né? Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, ó, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Tá certo? Aí eu posso reduzir essa formulazinha no seguinte, ó. Eu posso colocar esse 2πr em evidência, já que ele se repete nos dois termos. Isso é 2πr, certo? Tirei o 2πr de cada um dos termos. O que sobrou aqui? Sobrou um r. Mais o que sobrou aqui? Sobrou um h. Pronto, então 2πr vezes h mais r. Então você pode utilizar essa formulazinha aqui, partindo sempre do princípio, né, que é 2 vezes a área da base vezes a área lateral. Se for complicado você memorizar essa formulazinha aqui, você parte da forma geral, né, porque esse 2 vezes a área da base vezes a área lateral vai servir para prisma e para cilindro. Ok? Certo aí? Então temos aqui a área total de um cilindro. E a outra, né, o outro item que a gente vai estar analisando é o volume. O volume também, mesma forma geral, que seria a área da base vezes a altura. Tá? Área da base vezes a altura. E nesse caso, a área da base a gente tem, né, para o cilindro, a área da base vai ser sempre πr ao quadrado, né, vezes h. Volumezinho aí do prisma. Tá certo? Nós vamos ter uma aula só sobre as unidades de medida. Volume a gente vai calcular uma medida cúbica, seria centímetro cúbico, metro cúbico. E quando for a questão estiver analisando capacidade, ainda vamos ter que saber a correspondência, né, de metro cúbico, de centímetro cúbico, para litro, para mililitro, tá certo? Então a gente vai ter uma aulazinha só sobre essas transformações de unidade de medida, ok? Tudo certo aí? Então, para cilindro, é basicamente isso, né? A gente tem essa formulazinha nova aqui, que na verdade sai da parte, né, geral aqui, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que, se for uma situação real em que a questão diga que isso daqui é um cilindro aberto, né, não tem a parte de cima, você vai calcular só uma vez a área da base, tá certo? Para fazer a área total. Ok? Então, a gente está fixando aqui em 2 itens, né? Em volume e área total, que são os 2 itens que mais são cobrados lá no Enem. Tá certo? Bem, agora vamos para a nossa próxima figura, né? Que seria cone. A figura cone, né? O sólido geométrico cone. Vamos lá estudar as características dos cones.
Pronto, pessoal, agora vamos para a parte de cone, tá certo? Conezinho aqui, chapeuzinho de aniversário, conezinho do pessoal do trânsito, tá certo? Então, o cone ele tem muitas diferenças em relação, né, a prismas e cilindros que a gente viu anteriormente. Você vê aqui pelo desenho, aqui nós temos um vértice, certo? E a base é um círculo, ok? Então a gente vai analisar aqueles dois itenzinhos, área total e volume. Então começando aqui com a área total. Então nesse caso do cone, tá? A gente vai fazer o seguinte, precisamos planificar isso aqui, tá? A planificação do cone ficaria, né, mais ou menos assim, ó. Ixi, ficou horrível. Espera aí. A planificação do cone. Você tem aqui isso aqui. Mais ou menos aqui, tá? É um setor circular. Quando você fecha aqui, né, você vai ter a parte lateral e, né, a base em círculo. Ok? Então, quando você vai calcular a área total, você vai estar calculando a área do setor circular somado com a área do círculo. Ok? Aí, isso daqui seria a área lateral e aqui a área da base, né? Então, juntando, você tem aí a área total. Aí, lembrando que se a questão estiver falando, né, de um cone, por exemplo, um cone, um chapéu de aniversário, um cone que seja aquele cone do pessoal do departamento de trânsito, ele não tem a base, né? Ele é um objeto oco, né? Então, para calcular a área do material a produzir, por exemplo, você não vai utilizar, lógico, a área da base. Não vai calcular a área da base, pois não tem nenhum material aqui embaixo. Tá certo? Então, mas se for um cone completo, né, com a parte lateral e a parte da base, a área total, você vai somar a área da base mais a área lateral. Ok? A área da base mais a área lateral. Agora só uma base, né? No caso dos prismas e cilindros eram duas bases, agora somente uma base. A área lateral, aqui no cone, né, você tem um novo elemento, que é essa linhazinha aqui, ó, que nós chamamos de geratriz. Ok? A geratriz do cone. A geratriz do cone é essa linhazinha aqui que forma o cone, tá certo? Aqui nós temos a altura do cone, né? E aqui a altura é a distância entre o vértice e a base. E estamos trabalhando, né, lembrando, com um cone reto. Nós também temos os cones oblíquos, né? São viradinhos aqui. Essa linha que sai daqui, né, ela é inclinada. Ou seja, o vértice aqui, ele cai bem em cima do centro do círculo, né? No caso de um cone oblíquo, né, ele vai cair um pouco mais afastado. Tá certo? E aqui nós temos o raio da base. Ok? Então, para calcular essa geratriz aqui, essa linhazinha aqui, você aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo formado aqui, ó. Esse triângulozinho retângulo aqui. Tá? Então, para eu calcular a geratriz de um cone, você faz a geratriz ao quadrado, é igual a altura ao quadrado, mais o raio da base ao quadrado. Aqui eu calcularia a geratriz do cone, tá certo? É um novo elemento aqui que surge para nós, ok? Para a área lateral, você vai calcular a área de um setor circular, que nós já vimos na parte lá de geometria plana, tá certo? Mas aqui eu vou dar aqui uma formulazinha para a área lateral, que ela já é bem resumida, que a gente trabalharia aqui com o G, né, com a geratriz, trabalharia com o raio aqui da base e tudo, para fazer essa demonstração dessa forma. Mas aí, nesse caso, eu vou colocar aqui a fórmula já pronta, né? Já que ela é bem simplesinha, e você coloca aí nos seus lembretes aí, né? A área lateral de um cone é πRG. Π vezes o raio vezes a geratriz, tá certo? Então, nós temos aqui a área lateral. E a área da base, como é um círculo, πr ao quadrado. Então, para o cone, também eu posso cravar o que é a área lateral, o que é a área da base, que não acontecia para prismas, tá certo? Então, a área da base e a área lateral. Como eu estou trabalhando aqui com a área total vai ser a soma, né, da área lateral, π RG mais
Desculpa, primeira área da base, né? Só para seguir aqui, não vai alterar, mas para seguir aqui. A área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Eu posso reduzir isso daqui, né? Eu posso colocar em evidência o πr aqui, π vezes r, que multiplica, aí sobra um r aqui, sobra um g aqui. πr que multiplica r mais g, né? O raio vezes g. Esse r é o raio e o g é a geratriz. Aí nós temos a área total, tá certo? A área total do cone, ok? E o outro item que a gente analisa é o volume, né? Vou colocar aqui até de vermelho, o volume. O volume vai ser praticamente aquela mesma fórmula, né? Vai ser a área da base vezes a altura. Só que para essas figuras que tem um vértice, que seria o cone e a pirâmide, que a gente vai ver mais na frente, nós pegamos essa formulazinha aqui e dividimos por 3. Tá? Então, volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Ok? Tranquilo aí? Uma formulazinha nova, né? Esse πrg, mas também bem simples de você memorizar. E a formulazinha já bem reduzida aí da área total. Só basta você lembrar, pessoal, a parte geral, né? A área total, a área da base mais a área lateral. Se for prisma ou se for cilindro, é 2 vezes a área da base, porque ele tem 2 bases, tá certo? E o volume, a área da base vezes a altura sempre, né? No caso do cone e da pirâmide, você vai dividir ele por 3. Ok? Tranquilo? Então, a parte de cone, somente isso. Vamos para a nossa próxima figura, que é esfera. Ok? Vamos ver lá as características da esfera. Ok, pessoal, vamos agora para a parte de esferas, tá certo? Então, aqui está desenhada uma esfera, ela está um pouco maltratada aqui, tá? Mas você pode ver na imagem aí que a esfera, né, você tem aqui ela corpo redondo, o raio vai do centro da esfera a qualquer ponto, né, da parte aí da superfície da esfera, chamamos de raio, ok? E aqui para essa parte do estudo que a gente está vendo, né, nós não vamos ver, lógico, né, a área lateral da esfera, não chamamos de área total, tá certo? Aqui na verdade vai chamar de área da superfície. Então a área da superfície seria a área externa à esfera. E aqui para a esfera a gente não tem muito o que falar não, eu vou aqui lançar já a formulazinha, que também é bastante simples, tá certo? Para a área da superfície de uma esfera, você vai fazer 4 vezes πr ao quadrado. Então dá até para fazer a associação, né? Porque πr ao quadrado é a área do círculo, a área da esfera é 4 vezes isso. 4 vezes πr ao quadrado, a área da superfície esférica, tá certo? E o volume de uma esfera é 4. Olha aí como é igual. πr, só que aqui é a terceira. E esse 3 aqui, ó, também divide. 4πr a terceira dividido por 3. Então são 2 formulazinhas a mais aí que você deve memorizar, mas também que são bastante simples, né, de memorizar. E quanto mais exercícios você fizer, mais fácil vai ficar de você memorizar essas 2 fórmulas, tá certo? Com alguns exercícios ou questões lá, nem pode trazer a palavra hemisfério, né? Hemisfério é a metade da esfera. Quando a gente fala de círculo, é semicírculo, tá? E de esfera seria hemisfério. Então, a área do hemisfério, então hemisfério você já sabe que é a metade da esfera, tá certo? Agora, além da área da superfície e do volume, nós temos outros 2 elementos que eu queria destacar aqui, que é o fuso, né? A área do fuso e o volume da cunha, do fuso esférico e da cunha esférica. Aí eu quero que você imagine aqui como se fosse uma laranja, né? Uma laranja tem vários que a gente chama de gomos, né? Várias partezinhas ali individualizadas. Então, aquele gomo da laranja, né, seria uma cunha esférica, tá certo? Falo cunha porque ele por inteiro. E só a superfície, né, a casca, né, do gomo da laranja, aquilo seria o fuso, tá certo? Não tem como eu desenhar aqui, mas vou apresentar aqui a figura para vocês, né, do fuso e da cunha, tá certo?
Então, para o fuso, como ele é só a casca, né? Só a cascazinha do gomo da laranja, você vai calcular a área do fuso. A área do fuso, olha, você vai fazer o seguinte, é a mesma coisa que está aqui, 4πr ao quadrado, aí você vai multiplicar por um termozinho aqui, que é o que? Alfa dividido por 360. Então, onde é que eu tirei esse termo aqui? Esse alfa é justamente o ângulo desse fuso. Né? Você observa aí na figura que tem um ângulozinho aqui de abertura do fuso, né? De onde você vai aí tirar, né, o gomo da laranja. Então, esse ângulo, né? Pode ser um gomo grande, um gomo menor, um gomo minúsculo, né? Então, depende desse ângulo. Esse ângulo é dividido por 360, que é 360 graus, tá certo? Então, esse termozinho aqui, que você vai multiplicar a área, esse termozinho aqui vai se relacionar com os ângulos, tá? O ângulo total de 360 e esse alfa é o ângulo de abertura desse fuso, tá certo? Então, formulazinha aqui para a área do fuso, tá certo? E o volume, quando se fala de volume, é o volume da cunha. A cunha é justamente o gomo por completo, né? A área, o volume, né? O espaço ocupado, ou se for a capacidade, né? Desse gomo aí da laranja, né? Como a gente está tomando como exemplo. Então, o volume você vai fazer a mesma coisa, ó. É a mesma fórmula do volume total, 4πr a terceira sobre 3, e você vai multiplicar por esse termo, alfa por 360. Esse alfa é o ângulo de abertura, e o 360 é porque são 360 graus para você calcular o volume todo, tá certo? Você pode definir essa fórmula, você pode demonstrar essa fórmula fazendo uma regrazinha de 3, tá? O volume todo está para 360, o volume da cunha está para alfa. Aí você faz a regrazinha de 3 e você vai encontrar essa formulazinha. Para a gente não estar demonstrando a fórmula, prefiro já jogar a formulazinha pronta, tá certo? Então, para a esfera, nós temos as formulazinhas prontas aqui, tá? Que só basta você memorizar essas duas, que também não é difícil, porque é a mesma fórmula do círculo, multiplicado por 4. Aqui, praticamente a mesma, só que aqui é 3 e divide por 3. E nas duas últimas aí, você multiplica por esse termozinho aqui. Tá certo? Então, é isso sobre esferas. Ok? Vamos para a nossa última figura, pirâmides. Vamos lá. Ok, então chegamos aqui ao nosso último sólido geométrico, né? Que são pirâmides. Então, as pirâmides caíram um pouco, né, nas provas do Enem nos últimos anos, mas a gente vai ter que, vamos estudar, que é para a gente ver, né, se cair alguma questão do tipo, nunca caiu, não quer dizer que não vai cair. Então, vamos aqui para os principais elementos da pirâmide. Então, a pirâmide, assim como os prismas, ele tem uma base que é um polígono. Então, o nome da pirâmide ele vai ser de acordo com a base. Aqui nós estamos diante de uma base, de uma pirâmide quadrangular. Tá? Sua base é um quadrado, mas pode ser uma pirâmide triangular, pode ser uma pirâmide pentagonal, hexagonal, octogonal. Então, depende da base para você fazer aí a nomenclatura da pirâmide, tá certo? Então, a pirâmide, assim como o cone, tem aqui o seu vértice, ok? E nós vamos também, né, se ater à área total e o volume de uma pirâmide, ok? Ao final, eu vou postar para vocês aí no grupo, né, de estudo, um resumo com todas essas formas, todas as figuras, tá? Algumas características, para que a gente possa aí colocar na parede do quarto, na sala, na mesa de estudo, para que a gente possa estar o tempo todo visualizando, né, e não esquecer uma formulazinha dessa, que às vezes é a chave da saída, né, da questão. Você esquece a fórmula, você acaba perdendo a questão, ok? Então, para a área total, né, vai ser aquela mesma coisinha lá, a área da base mais a área lateral. A área da base mais a área lateral. Lógico que eu não vou poder cravar aí uma formulazinha como eu fiz para cilindro ou para cone, por exemplo, porque a área da base vai depender da base, tá? Tipo uma base quadrangular ou pentagonal, aí você tem que calcular a área da base. Aqui, se a gente for planificar, né, para ver a área total, a gente planifica, tá? Você tem um quadradinho que seria a base, tá? E grudado nela aqui, vários triângulos, né? Lógico que isso aqui é um esboço, vai sair um pouco, né, ou bem mal desenhado, tá? Ok? Então vamos lá aqui seria o vértice. Então
eu rasguei aqui, né, a pirâmide e abri. Então eu encontrei uma figura mais ou menos assim. Mas se você fechar esse quadradinho aqui e juntar os triângulos, você vai ter a pirâmide, tá certo? Então aqui são triângulos. Se for uma pirâmide, né, regular, esses triângulos aqui, eles são iguais. Na verdade, eles são iguais, né? Se for regular, eu digo que são triângulos equiláteros, né? Se for uma pirâmide regular, todas as figuras aqui, né, são congruentes, ok? Mas se não o for, você vai ter que calcular a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de triângulos que forem formados, né? Como aqui é um quadrado, são 4, mas se fosse um pentágono, seriam 5, hexágono seriam 6, tá certo? Então, só para a gente visualizar aqui, mais ou menos aqui, como é que a gente vai calcular a área total, tá certo? A área da base mais a área lateral. Não tem muito o que falar, não, porque vai depender da base, né? Dependendo da base, você vai ter uma quantidade de triângulos aqui, tá certo? Outros elementos que surgem aqui na pirâmide é esse azinho aqui, que é o apótema do triângulo, e esse azinho aqui de baixo é o apótema da base. Apótema da base. Você observa que ele forma um triângulo, né, retângulo aqui, ó, com a altura do triângulo. Estamos trabalhando com um triângulo reto, tá? Nós temos também um triângulo oblíquo, né, que ele é viradozinho assim. No triângulo reto, a altura é sobre o centro, né, da figura aqui de baixo, no caso sobre o centro desse quadrado, se for um triângulo sobre o centro do triângulo. Então, muitas vezes a questão pode dar aqui os apótemas, para você calcular o volume, vai precisar da altura. Então, você tem que visualizar aqui dentro que temos um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Triângulozinho retângulo aqui dentro da pirâmide, tá certo? Não vou falar muito sobre apótema, né? Você está vendo um triângulo retângulo, então vale as características aí e definições do triângulo retângulo, tá certo? Então, não vou falar muito do apótema, só direto ao ponto aqui, que é a área total, a área da base mais a área lateral, e o volume, né? O volume é igual ao volume do cilindro, tá? Aqui é um cilindro de base quadrada, né? Ou, desculpa, um cone, né? Um cone de base quadrada, né? O cone é um círculo. Então, para o volume vai ser a área da base vezes a altura, e isso aqui dividido por 3. Também eu só posso fornecer a forma geral, porque a base é uma incógnita, né? Não sabemos aí qual base vai cair. Vale também aquele alerta, né, que aqui embaixo, né, se for uma situação real que não tem a base, você vai calcular a área total sem a base, né? Mas o volume não, mesmo que não tenha, né, você tem que colocar aqui a área da base vezes a altura, dividido por 3, no caso da pirâmide, ok? Então esses são os cinco sólidos geométricos mais cobrados no Enem, e os dois itens que eles pedem, que é a área total e volume, né? Depois a gente vai ter uma aulazinha bem básica, né, sobre transformação de unidade de medida, onde a gente vai ver aqui as medidas de área e as medidas de volume e capacidade, né, que é o que é cobrado aqui na parte da geometria espacial. Ok, pessoal? Então, a aula é essa. Na próxima aula nós vamos postar uma aula só de exercícios, né, só de questões que já caíram no Enem e que cobraram aí a parte de geometria espacial. Ok? Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Tchau!